Boa noite, Josiane falando, agora não como mediadora, como apresentadora. Hoje nós vamos falar um pouquinho, o Isaías e eu, sobre a Libras na alfabetização de ouvintes e surdos, as práticas e produções multimodais. Então, eu, Josiane, doutoranda e mestra aqui do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, trago para vocês algumas ações na área da aprendizagem virtual, onde essa pesquisa surge, é uma pesquisa no âmbito da linguística aplicada, no doutorado, é uma pesquisa que surge de uma ação maior, né, e que visa, então, o ensino de línguas para surdos. Mas também resulta de uma constatação preliminar, né, nós percebemos que as tecnologias disponíveis para surdos, elas são muito mais por meio da modalidade escrita do que de qualquer outra forma, até mesmo da Libras, né? Então, nesse sentido, eu, na minha pesquisa, iniciei um levantamento nas redes, né, na internet, visando, então, enxergar quais eram as tecnologias que eram pensadas para surdos. Dessas tecnologias, do levantamento que realizamos, entendemos que muito pouco, então, a gente podia verificar de tecnologias pensadas para as particularidades mesmo que os surdos apresentam quando eles estão buscando esse tipo de conteúdo na internet. Então, nesse sentido, surge uma ação, né, que é movida inicialmente pela nossa orientadora Kátia de Azevedo Fronza. Essa ação resulta em um site que nós estamos nomeando como Letrando Libras, acredito que esse nome não muda, né, Kátia? E essa ação, então, é um site voltado para pessoas que estão em fase de alfabetização e letramento. Nesse sentido, tanto o meu trabalho quanto o do Isaías dialoga. E ele vem com o objetivo, então, de trazer interações, tanto na parte da escrita da Libras, como na Libras, também na modalidade de escrita de língua portuguesa. E isso se dá através de narrativas literárias, como o Chapeuzinho Vermelho Surda, Rapunzel Surda, Cinderela, e também atividades de materiais didáticos que vêm sendo desenvolvidas e disponibilizadas nesse site que ainda está em construção. Passando então para o Isaías. Isso aí. Dentro dessa perspectiva do letramento na concepção da surdez, a gente também vê a importância de trazer a língua brasileira de sinais na escola dos ouvintes, porque, querendo ou não, mais tarde, quem vai ter contato com o surdo são esses ouvintes que estão na sociedade, né? Então, a gente já percebe isso desde o início da nossa inserção, do nosso grupo de pesquisa, onde a gente também vem olhando para a língua de sinais e os contatos dela na escola dos ouvintes. Na alfabetização, onde hoje eu também desenvolvo um trabalho, então a gente tem notado que a língua de sinais ela surte alguns efeitos positivos, e justamente porque não é só a aprendizagem de uma língua visual, espacial, mas também no momento que se aprende essa língua, também outros comportamentos acabam emergindo, como empatia, solidariedade e também essa vontade de se comunicar com o próximo. Dentro do contexto da alfabetização, eu trago uma experiência desenvolvida no ano passado, que foi um sinalário justamente com sinais para que os estudantes pudessem ampliar aí esse conhecimento nessa concepção linguística, que é a língua de sinais. E a gente também tem a BNCC, né, um documento que traz hoje como um norte para o professor a possibilidade de inserir aspectos de língua brasileira de sinais no contexto da sala de aula. E por trabalhar com uma língua visual, logo o registro dessa língua visual exige que a gente tenha alternativas para que ela seja materializada, né? O uso de tecnologias, por exemplo, é uma ferramenta importante, porque quando a gente trata de uma língua visual, a imagem, o vídeo são recursos muito importantes para que a gente conheça essa língua de sinais. Nesse grupo que eu desenvolvi um sinalário na alfabetização, então a gente fez o uso dessas tecnologias, aprendendo sinais do dia a dia. Ali tem até uma estudante fazendo sinal de banheiro, né? Então, aprendendo língua de sinais, eles começaram a utilizar sinais também no seu cotidiano.
essa produção de sinais extrapola aí o registro formal, escrito em língua portuguesa apenas, né? Porque os estudantes estão utilizando a língua de sinais também para conseguir fazer outros tipos de registros, né? Ou seja, uma multimodalidade, porque tem um outro modo de registro ali sendo destacado na sala de aula. Um aspecto, às vezes, fácil e pertinente de trabalhar se estabelece também com o alfabeto manual. Normalmente, quando eu trabalho com um grupo de ouvintes, o primeiro contato que eu apresento com língua de sinais é o alfabeto manual, porque já está na cultura do estudante, né? Se a gente for ver hoje um estudante, a capa do caderno dele, principalmente da educação básica, anos iniciais, tem um alfabeto de língua de sinais no fundo. Então, ele já tem, assim, um contato com esse tipo de linguagem, já está no repertório aí do alunado. E utilizando isso, a gente pode oportunizar, então, contato com os estudantes com a língua brasileira de sinais, oportunizando letramentos também para a comunidade ouvinte nesse aspecto de aprendizagem que envolve a língua de sinais no contexto da educação básica, e que é possível, né? Às vezes há muita insegurança ainda dos professores para trabalhar a língua de sinais, porque exige aí um certo domínio, uma certa compreensão, né? Mas pensando pelo básico, pelo início, né, o alfabeto manual já é uma possibilidade de inserir pequenos letramentos, linguagens ali diversificadas na cultura do estudante para ele compreender que no mundo que ele vive tem pessoas que utilizam uma língua diferente, que se valem dela para representar a sua identidade, as suas formas de se comunicar. E a escola de educação básica parece ser um ponto de partida interessante para inserir esses conhecimentos e esses saberes. Acredito que é isso. Muito obrigado. Então, nesse sentido, né, para fazer um fechamento, nós, né, estamos em um pensamento de diálogo, digamos assim, né, e estamos pensando o que seria o que chamamos de ecossistema de aprendizagem virtual, para buscar estabelecer essas relações entre letramento visual e tecnologias dentro das nossas pesquisas. Nosso fechamento, então. Era isso? Muito obrigada. Muito obrigada, Josi Isaías, pela apresentação. Eu sou suspeita em relação a esse tema, mas, assim, alguém daqui de dentro, quer perguntar? Alguém de fora quer fazer algum comentário? Um pouquinho que eu vou passar para o Dario. Boa noite, Josi. Boa noite, Isaías. Eu queria saber se a Josi comentou da história do Chapeuzinho Vermelho Surdo. Eu sei que vocês têm outras. Se essas histórias, se há, ou se há a pretensão de haver algum dia, elas em caráter impresso, para a gente fazer a leitura para crianças e ter na escola, e não só do digital, entende? Do impresso mesmo, do livro físico. Não sei se é uma possibilidade ou não. Posso responder. O Letrando Libras, é que no fim o tempo era curto, a gente ficou com medo, atropelou. O Letrando Libras, ele tem essa perspectiva, tá? Ele surge como um site, mas ele também tem a possibilidade impressa, né? Ele também disponibiliza o QR Code para que quem tem essa tecnologia possa acessar o conteúdo. E dessa forma, né, quem não teria, digamos assim, acesso à internet, também vai poder desfrutar, né, desse material disponibilizado na forma impressa. Eu só vou completar, porque Cinderela Surda, Rapunzel Surda, Patinho Feio Surdo, já são obras, já são contos, digamos assim, voltados à cultura surda e já estão disponíveis aí impressos. Aí o que nós fizemos foi usar uma versão digital desses livros para inserir na plataforma do Letrando Libras, mas o pontapé inicial, como tudo começou, foi com a Chapeuzinho Vermelho Surda, que é um livro que está em fase de finalização e que vai ser, então, é inédito o livro ainda, né? Chapeuzinho Vermelho Surda. Então, a narrativa digital surgiu junto com o livro, e quando nós... Espero que logo terminemos essa etapa. A gente, então, quer fazer um movimento de lançamento do Letrando Libras com a doação dos livros para as escolas. Então, a gente quer que as escolas de surdos recebam os livros também na sua versão impressa, para que possam utilizar tanto por meio da plataforma, quanto sem o uso da plataforma. Além disso, também há diversas atividades voltadas ao português, a Libras, a escrita de sinais, que nós estamos planejando.
né? Então, aproveitei aqui o espaço para falar um pouquinho mais.